A Justiça vai julgar uma ação do PT que tenta suspender o edital de concessão à iniciativa privada da Ceasa, Central de Abastecimento, que fica aqui na região metropolitana, em Contagem. Como é que você está vendo essa questão da tentativa de cercar uma privatização, hein? É o PT sendo o PT, mais uma vez, Júnior, como sempre, né? Para o PT, a lógica dele é a seguinte: quanto mais ineficiência, mais inchaço, mais aparelhamento da máquina pública, para o PT é melhor, historicamente é assim. A alegação, nesse caso, é que há uma subvalorização dos imóveis do Ceasa, né? O PT diz que no edital esses imóveis estão avaliados em cerca de 170 milhões de reais e que, na verdade, eles valeriam algo como 400 milhões de reais. Bom, se é essa a questão, que faça a reavaliação, coloque o valor correto e bola para frente. Mas a verdade não é essa. A verdade é a ideologia política do PT. Eu ouvi uma entrevista mais cedo de uma representante do partido, eu não me recordo, eu não ouvi o nome dela, em que ela falava mais ou menos o seguinte: olha, se a Ceasa for privatizada, os empresários, né, que forem os novos donos, eles vão deixar de fazer distribuição de comida para os pobres. Poxa vida, Júnior, isso é de uma mentira, sabe? Eu diria até de uma idiotice uma fala dessas. Porque não é verdade, como se os empresários fossem más pessoas que vão deixar os pobres morrendo de fome. Eu fico me perguntando, no Brasil de hoje, nesse momento conturbado político, o que esse tipo de fala produz de útil para o debate, sabe? Nada, só traz mais animosidade. Ô, Eduardo, o Ricardo trouxe essa questão ideológica do Partido dos Trabalhadores, né, que eu concordo com ele, me parece que é muito mais nesse sentido mesmo, mas esses números que o Ricardo trouxe me chamaram a atenção aqui, porque, olha, se está avaliado em 470 e está sendo vendido por 160, é uma diferença muito grande, é lógico. Mais uma vez, acho que é a ideologia que está falando mais alto nessa história, mas se tiver um erro desse tamanho, é muito dinheiro que deixa de entrar no cofre público. Ô, Júlio, se há equívoco, pede a correção, gente. Exige que seja reavaliado, mas a suspensão tem outra razão, nós sabemos. Essa história da sopa, a sopa, gente, é fruto de uma organização não governamental, não tem nada a ver, ela não acaba nunca. A menos que a boa vontade das pessoas acabe. Ô, Júnior, eu não sei quais são os dirigentes da Ceasa que estão lá hoje, não conheço. Então o que eu vou dizer não é para eles. Mas olha, historicamente, é cada figura que já puseram para dirigir a Ceasa. Sabe aquele cara que arrumou um voto, você não pode pôr ele num lugar bom e nem importante, joga lá. Isso é uma covardia. E eu quero chamar a atenção do ouvinte da Itatiaia, porque estão fazendo tudo igual em relação ao metrô. Pô, nós estamos esperando o metrô há 100 anos. Agora está na cara do gol para ter um leilão. Eu fico doente em relação a 2 deputados, porque são 3 pessoas que estão nesse movimento. O Alexandre Silveira, eu consigo compreender. Ele perdeu a eleição para senador e está querendo se vingar. Só pode ser isso. Ele entrar com um projeto de lei para proibir a privatização do metrô, só pode ser vingança contra Belo Horizonte. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. E doido para encontrar com ele pessoalmente e falar assim: faz comigo não, senador. Agora, no caso da Beatriz Cerqueira, que é deputada estadual, e do Rogério Corrêa, que é deputado federal, é preciso que o Barreiro saiba disso, que Belo Horizonte saiba disso. Eles estão tentando barrar a privatização do metrô, o que seguramente, pela experiência de 45 anos de repórter, vai atrasar mais 45 anos o nosso metrô. São os covardes. Ou está querendo se vingar ou está querendo puxar saco para ganhar uma boquinha lá no governo federal, né? Uma das duas opções. Ô Rita Mundinho, o governo precisa ter uma central de abastecimento como a Ceasa? Você vê a necessidade? Ô Júnior, antes de ir para frente, você resumiu aí, né? Às vezes eu estou pensando, falo, gente, que retrocesso é esse? É uma vingança contra a sociedade ou é um prêmio por quem nunca teve eficiência e capacidade de fazer pela sociedade? Então, quando a gente vê a volta, por exemplo, de um Nelson Barbosa na equipe de transição econômica, eu arrepio, porque ele era o homem de confiança do maior desastre econômico do país, do governo Dilma. Mas voltando aí ao Ceasa, primeiro, é um leilão, o preço será ditado pelo mercado. Então, o mercado, se tiver barato, o preço chegará ao preço de mercado, é para isso que tem leilão. Segundo, é um retrocesso. Essa eleição em nível nacional, na minha opinião, ela não foi uma eleição, ela foi um plebiscito entre o capitalismo de Estado e o capitalismo de mercado, entre a liberdade econômica e um país controlado por políticos. Então, nós estamos saindo
de um governo técnico e entrando em um governo político. E no governo político, isso é histórico. Então, no governo político, eles governam pelos interesses dos partidos e deles próprios, para se manterem no poder. O bem-estar, a melhora da qualidade de vida da população, do cidadão, é um detalhe. Então, nós vamos sofrer muito. E vamos sofrer porque as negociações políticas, o reaparelhamento do Estado, é isso que nós estamos vendo. Cancelam-se todas as privatizações para ter mais cabide de emprego para os companheiros. E aí, Malco, é um erro ali na avaliação dos valores dos imóveis da Ceasa ou é uma questão mais ideológica? Como é que você vê? Arremata isso aí pra gente. A gente perdeu o contato com o Malco? Oi, Júnior. Vai lá. Obrigado. Eu sou a favor da privatização de itens não essenciais ou estratégicos, ou que não são estratégicos. E entre estes, o Ceasa é um deles e, por mim, pode sim ser privatizado. Mas essa privatização, especificamente, trago alguns incômodos, como bem revelou nossa colega Edilene Lopes aqui no Jornal de hoje. Primeiro, o fato do edital ter vazado para alguns possíveis compradores. Isso já traz uma certa suspeição. Segundo, as contas rejeitadas ou aprovadas com ressalvas nos últimos anos, subvalorizando o patrimônio público. Agora tem que pensar também o papel do concessionário, da privatização e da construção do edital. Os concessionários não têm clareza do que irá acontecer. É importante envolver os interessados, população, comerciantes e concessionários. A Gleide, que deu entrevista aqui também para o jornal, falou do papel social do Ceasa. O papel social também tem que estar claro se ele vai continuar ou não. E se não continuar, por quê? O Ceasa hoje tem um papel importante na garantia alimentar de muitas famílias, a partir da transferência direta de alimentos. E conversando com o Wellington Sapão, que é um líder que está muito no Ceasa, estava me falando, tem aumentado muito o número de pessoas que diariamente vão buscar alimentos no Ceasa e tem que se pensar uma solução para isso. Ou seja, não é simples, é com muita conversa e não será a toque de caixa que isso vai resolver. E me parece que essa privatização está acontecendo a toque de caixa.